Faltando menos de um mês para 2025 acabar, a Nissan resolveu lançar o Kite no Brasil, seu novo SUV compacto. Ele vem aí para substituir o Kicks Play, que até então tinha sido rebatizado para conviver com a nova geração do Kicks. Ou seja, o Kite será o novo SUV de entrada da Nissan do Brasil e vai disputar no segmento dos compactos contra Volkswagen Terra, Fiat Pulse e Renault Kardian. Será que ele tem o suficiente para vencer os rivais? Então agora, bora conhecer os detalhes do Nissan Kite. E uma pausa para pedir para você se inscrever no canal do YouTube da Auto Esporte e ativar o sininho de notificação para não perder assim que publicarmos um vídeo por aqui. Bom, antes de mais nada, eu falo para vocês que eu tenho 15 minutos para gravar esse vídeo com o Kite, então ele vai ser mais resumido aqui, tá? Mas todas as informações já estão disponíveis no site da Auto Esporte. Vamos começar falando de design. Eu sei que ele lembra um pouco do Kicks Play, mas eu acho que ele tem um visual mais moderno, um pouco mais robusto em relação ao SUV, com o qual ele divide a plataforma V, por isso que ele herda alguns detalhes como vidros, teto e até o conjunto mecânico que daqui a pouco eu vou te mostrar. Quando a gente fala de design, nós temos aqui um capô mais elevado que deixa ele um pouquinho mais robusto, né? E esses novos faróis aqui de LED, desde a versão de entrada, eles são mais estreitos em relação ao Kicks Play. Nessa versão a gente também tem as luzes diurnas de LED, tá? E detalhes em black piano, como vocês podem ver aqui na frente, nessa peça que conecta os faróis. Além disso, os para-choques também foram renovados e a gente tem uma abertura bem grande aqui. Eu sei que gosto é gosto, mas eu achei que o Kite ficou bem bonito. O Nissan Kite será vendido em 4 versões aqui no Brasil. Em breve eu vou falar sobre preços. A gente está com a topo de linha, que é equipada com essas rodas de 17 polegadas com esse acabamento diamantado, elas são de liga leve, tá? Nas versões mais baratas, as rodas também são de 17 polegadas, mas mais simples. E aqui na lateral vocês podem ver que as linhas são bem demarcadas. Antes da gente entrar ali na cabine e eu te mostrar essa questão do conforto, vamos falar de dimensões. Isso porque o Kite tem basicamente as mesmas medidas do Kicks Play, ou seja, são 4,30 metros de comprimento e 2,62 metros de entre-eixos. Todas as medidas vão estar aparecendo aí na sua tela. Isso significa que o Kite é 20 centímetros mais comprido que o Pulse, 18 centímetros mais comprido que o Kardian e 15 centímetros mais comprido que o Terra. Então, ele tem mais espaço aqui na cabine. E por fim, na traseira, nós temos essas lanternas interligadas que seguem aí uma tendência do mercado, né? E elas são bem demarcadas, achei que ficou de muito bom gosto aqui no Nissan Kite. Logo no centro a gente tem o logo da Nissan e abaixo o nome Kite aqui em letras garrafais. É importante dizer também que o recorte aqui do porta-malas ficou mais reto e a placa foi reposicionada no para-choque bem aqui embaixo. E já que eu estou aqui atrás, vamos abrir o porta-malas, que revelam aí 432 litros, é um ótimo número para o segmento. Isso porque também vendo os rivais diretos aí, que tem menos de 400 litros, ele tem um bom espaço aqui na cabine. A gente também tem luzes de apoio e o step aqui na parte de baixo. Abertura e fechamento, como vocês puderam ver, são tradicionais de forma manual. E agora eu vou fechar o porta-malas e a gente vai conhecer a parte de dentro. Bora lá! Já aqui na segunda fileira, para falar um pouco mais sobre conforto, como vocês podem ver, eu tenho bastante espaço para as pernas e também para a cabeça, mas é importante dizer que o banco do motorista está ajustado para a minha altura, que é de 1,60. Eu sei que eu não sou muito alta, mas mesmo assim eu posso dizer que pessoas aí com estatura maior, de 1,80 para cima, não vão passar tanto sufoco aqui na traseira, tá? Eles vão conseguir se acomodar bem. E um ponto positivo é que o túnel central não é tão elevado, então o espaço e a comodidade para as pernas aqui fica bastante legal. E agora falando o que o carro oferece para quem vai aqui atrás, né? Nós temos aqui duas portas USB do tipo C, mas nada de saída de ar-condicionado, tá? E eu já vou adiantar um pouco sobre acabamento. Eu sei que a gente tá falando aí de um carro, né, de entrada, um carro com uma proposta mais barata, então a gente tem a presença de bastante plástico rígido, ao menos nessa versão topo de linha. Temos aí uma mescla de materiais, então a gente vê até aqui nas portas um acabamento soft touch, até pro apoio de braço, e os bancos que tem esse revestimento premium aqui, e eu vou te contar um pouco mais sobre o que o carro tem de equipamento ali na frente.
Agora sim, na cabine do Nissan Kite, eu acabei de entrar aqui, vou ligar o carro pra gente ver aqui, ó. Pronto, vamos ver como funciona aqui, o que esse carro oferece. Um detalhe legal é que eu ainda não tinha comparado, mas lembra que eu falei do entre-eixo de 2,62 metros? Então, o Cardian, por exemplo, que é o maiorzinho entre os três, né, rivais diretos, ele tem 2,60. Então, ainda assim, ele é 2 centímetros maior no entre-eixos em relação ao Renault Cardian, só para vocês conseguirem comparar. Agora sim, falando aqui, né, do interior, a gente tem a chave aqui do Nissan Kite. E eu vou confessar para vocês que a cabine parece um pouco desatualizada, né? Porque ela lembra bastante aqui a do Kixplay. Mas a gente tem algumas soluções que melhoraram um pouco a experiência, né? Como, por exemplo, a atualização da central multimídia, que agora é de 9 polegadas e tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Nas duas versões de entrada, a central multimídia é de 8 polegadas e a conexão é feita por fio. A partir da versão Advance Plus, que é uma atrás da topo de linha, a gente tem o painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Nas demais configurações, é outro painel aqui que mistura um pouco com o analógico, tá? Além disso, aqui na topo de linha nós temos o ar-condicionado digital e outros recursos incluem a tomada de 12 volts, entrada USB do tipo A, ou seja, do tipo C só aqui atrás, o botão de start-stop, né, o freio de estacionamento é convencional e a gente tem aqui o volante, que parece até ser um volante bem confortável e ele tem regulagem tanto de altura quanto de profundidade, o que vai ajudar bastante aí na ergonomia. Lembrando, os bancos só tem ajuste manual, nada de ajuste elétrico de posição, tá? E também temos regulagem no cinto de segurança. Para completar, nós temos aqui o carregador de celular por indução, nesse vãozinho. O posicionamento dele aqui faz com que ele não tenha tanto espaço para porta, objetos no geral, mas enfim, a gente precisa testar aí mais o carro, passar mais tempo com ele, né, para ter mais conclusões aí de como que é o dia a dia com o carro. Além disso, a gente também tem ajuste de retrovisor elétrico. E mostrando um pouco mais para vocês do acabamento, nós temos bastante plástico rígido aqui, mas também temos esses outros detalhes com esse acabamento soft touch, isso nessas versões mais caras, tá? Provavelmente nas versões mais baratas a gente vai ter bastante plástico, o que pode incomodar aí um pouco, porque se a gente tomar como base o Kixplay, o acabamento não era lá essas coisas, tá? Bom, um ponto positivo é que o Nissan Kite vai oferecer alguns recursos de segurança que, por exemplo, o Kixplay não oferecia, tá? Então, ao menos nessa versão topo de linha, a gente tem um pacote aí que chama Safety Shield, que tem até 17 recursos de assistência ou monitoramento. Então, na versão mais cara, a gente conta aí com frenagem automática de emergência, assistente de mudança de faixa e também o controle de velocidade adaptativo. Mas todos os itens e o que cada versão oferece vão estar descritos na descrição desse vídeo. E agora, bora falar de motor. Sob o capô, o Nissan Kite traz o motor 1.6 aspirado flex de até 113 cavalos de potência e mais de 15 kgfm de torque, ou seja, é o já conhecido e antigo motor do Kixplay. Até o momento, a marca não divulgou o 0 a 100 do SUV compacto, mas por ser o mesmo conjunto, a gente espera aí que fique na mesma faixa de até 12 segundos, até porque o Kite também é mais pesado em relação ao SUV antigo aí da Nissan. E essa é a minha deixa para falar que hoje nós não vamos dirigir o Nissan Kite, o test drive ficou para depois, mas a gente já adianta aí, né, que ele vai ter um pouco de trabalho frente aos principais rivais que já oferecem motores turbo, por exemplo. Então a gente espera um desempenho um pouco mais comedido. Completando esse conjunto é aliado ao câmbio CVT que simula 7 marchas e é importante dizer que o Kite recebeu alguns ajustes, por exemplo, no eixo traseiro e também nos amortecedores, e a Nissan diz que isso torna o carro mais confortável e isso vai ficar para uma análise aí quando a gente conseguir dirigir o carro. Sobre o consumo, é o mesmo do Kixplay. Então ele chega aí a fazer até 11,3 km por litro na cidade e 13,7 km por litro na estrada
com gasolina, segundo o Inmetro, mas as médias com etanol também vão estar aparecendo na tela. E dito tudo isso, para quem estava esperando aí o motor 1.0 turbo do Kicks, pode tirar o cavalinho da chuva porque não tem aqui no Kite e, ao contrário do que muitos esperavam, ele também não oferece nenhuma opção com câmbio manual. Bom, eu tô segurando o capô aqui, vocês podem ver que ele não é tão pesado. O acabamento aqui do motor é bem simples e a gente tem essa peça aqui que acredito ser para tentar inibir um pouco do ruído para a cabine, mas como eu falei, o teste a gente só vai saber quando a gente passar um tempo a mais com o carro. Por último, mas não menos importante, o que todo mundo estava esperando, o preço do Nissan Kite no Brasil. O SUV compacto, como eu disse, é vendido em 4 versões com preço inicial de R$ 117.990 e chega a R$ 152.990 na versão topo de linha A Exclusive. Vale lembrar que o modelo será produzido no Brasil na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. Inclusive, a produção começa já nesse mês de dezembro de 2025. A pré-venda do carro iniciou no dia 3 de dezembro e ele chega oficialmente às lojas no dia 11 de dezembro. Foi na correria, mas é isso. Terminamos aqui de mostrar o Nissan Kite para vocês. E agora eu quero saber, curtiu? Achou que ele tem chance em relação aos principais rivais? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião e não se esqueça de deixar um like que ajuda bastante a gente. É isso, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!